caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Neste 25 de abril de 2016, recuperemos então a esperança num país melhor, num país que responda aos desafios de abril que foi lançado há 42 anos. Porque é possível um país mais justo, um país em que as pessoas sejam respeitadas e valorizadas. Continuaremos a lutar. Viva o 25 de abril, viva Setúbal, viva Portugal! O povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade, à sombra de uma zinheira que já não sabia nada. Continuam-nos a vender que isto assim é que está bem, a democracia representativa do voto sazonal, o capitalismo, o empreendedorismo, todos os ismos que o dinheiro encerra. De resto, quando uma resta de dignidade e de sonho nos sobra, os dias são de olhar para o chão, andar de cabeça baixa. És explorado? Vá lá, ainda tens trabalho. Pensa em todos e em todas os desgraçados e desgraçadas que não o têm. Não sejas pessimista, anda, continua a olhar para o chão. Que lição nos ensinou Abril para continuarmos a acreditar em todos estes paradigmas que a história recente e a história cotidiana desmentem? 42 anos passados, podemos afirmar que a democracia e a liberdade são conquistas consolidadas e que a evolução do regime democrático seguirá a vontade soberana dos portugueses. Esta conquista fundamental ainda se torna mais valiosa em momentos difíceis como aqueles que atravessamos. Nesse sentido,
Devemos alicerçar o nosso pensamento e a nossa determinação numa estratégia nacional, assente no equilíbrio das finanças públicas e das contas externas, no crescimento da economia e na qualificação das pessoas e do território. O desenvolvimento desta estratégia deve ter como orientação primordial apostar no crescimento das empresas exportadoras de bens e serviços, incentivando-as a investir, partilhando riscos, fomentando uma cultura empresarial moderna e internacional. O povo português é virtuoso e audaz, como sempre tem demonstrado ao longo dos seus quase 9 séculos de história. Temos hoje, como nunca outrora tivemos, um vasto conjunto de elites em todos os quadrantes da sociedade. Elites científicas, intelectuais, empreendedoras, artísticas, culturais, universitárias e mesmo desportivas, com capacidades e razões suficientes para termos confiança no sucesso do nosso futuro coletivo enquanto povo e enquanto nação. Um futuro coletivo que, tal como no passado, também passará indefinivelmente por Setúbal, pelas suas gentes, a cidade sem muros nem ameias, das canções de Zeca Afonso, da cidade que é capital que dá nome ao distrito onde fica Grândola, a eterna Vila Morena e a terra da fraternidade, a cidade de Bocados e da sua querida e suspirada liberdade. A liberdade e a democracia não têm donos. Abril não é só de uns e não de outros. É como Setúbal. Setúbal é de todos. Viva Setúbal, viva o vencedor do centro, viva a liberdade. Vemos como a extrema-direita tem vindo a avançar a sua influência por toda a Europa. Vemos como, resultado de intervenções na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, se generalizou a guerra, arrastando com ela um êxodo em massa, acirrando ódios. Os mesmos que falam em restringir direitos e liberdades por causa do terrorismo são os mesmos que financiam esses países e que vendem armas aos terroristas. Olhamos para o outro lado do Atlântico e vemos como destabilizam países que optam por querer seguir rumos diferentes daquilo que querem outros. Os que acham que dominam o mundo. Estes são, pois, tempos de preocupação. Mas a preocupação não pode ser sinónimo de expectativa, paralisia ou desistência. De ficar à espera de ver, de pensar que outros resolverão por nós aquilo a que nos compete. Temos de pensar num futuro com esperança e a certeza de que as gerações mais jovens saberão dar continuidade à luta pelos valores e ideais da Revolução de Abril. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Queremos continuar a celebrar esta data que um dia deu exemplo ao mundo. Mudámos um regime sem a violência de outras transformações revolucionárias, dando significado maior à palavra revolução, que significa, na sua gênese, transformação. Mas se queremos continuar a celebrar esta data e tudo o que ela proporcionou, apesar dos recuos e imperfeições que vamos vivendo na luta por dias melhores, é nossa obrigação, por sermos mais velhos, explicar aos mais novos, aqueles que nasceram no berço da liberdade, como é precioso esse bem que para eles, nossos filhos e netos, é um dado naturalmente adquirido. Precisamos de lhe ensinar o valor da história de Portugal no século XX, o exemplo das mulheres e homens que sobreviveram e muitos pereceram na vida clandestina, lutando por um país sem repressão, um país abandonado pela classe dirigente, analfabeto, sem cuidados de saúde e assistência da velhice, dignos e universais. Abril cumpre-se nas margens do Sado, em novos tempos de construção de mais cidade, mais Setúbal. É a tarefa que a todos cabe, quer como simples e cidadãos, últimos depositários, afinal, do poder democrático, quer como seus eleitos para qualquer órgão representativo. Durante o corrente ano de 2016, mas no mês de dezembro, cumprem-se também 40 anos das primeiras eleições autárquicas realizadas em democracia. Somos, muitos dos presentes, atores num cenário de proximidade das populações e do seu microcosmos. Somos os eleitos intérpretes do poder local democrático, depositário atual da esperança e da herança dos valores de Abril, e daí decorre a suma responsabilidade de o preservar e desenvolver, fazendo desse poder autárquico o instrumento de defesa desses justos valores de liberdade, igualdade e fraternidade.
Don't believe it, just watch. 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 Yeah, yeah, yeah. Sem razão seria a vida, sem razão. Sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive, num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive, num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre, porque é livre como o vento, porque é livre.